Binariedade masculina e feminina, subversão ou superação dos gêneros? É o subtítulo. A ideia de binariedade no feminismo está relacionada à teoria de gênero e às ideias de masculino e feminino. Também pode estar associada à sexualidade para se referir a hétero e à homossexualidade, apesar de cada vez mais avançarmos na compreensão de que a sexualidade é muito mais um aspecto do que caixinhas pré-determinadas. Em um artigo de 1984, a socióloga estadunidense Gayle Rubin cunhou a expressão de sistema sexo/gênero para diferenciar o que ela entendia como uma realidade biológica, ou seja, o sexo, de uma construção social, isso é, o gênero. Desde então, usamos o termo gênero para designar as construções sociais do masculino e do feminino, frequentemente atribuídas à natureza. Tá aqui, Totó. Falamos, por exemplo, que meninos são melhores em exatas, como se isso se devesse a algum tipo de determinismo biológico, e não ao fato de que meninos são socializados desde novos a se dedicarem a essas matérias. Enquanto isso, meninas são comumente desestimuladas a se identificarem com disciplinas de exatas na escola. O sistema sexo/gênero elucida que as supostas diferenças naturais entre homens e mulheres são, em sua maioria, decorrentes da forma diferenciada como socializamos meninos e meninas. Não é exatamente uma ideia nova. Como vimos em 1792, Mary Wollstonecraft, que lutou pela expansão dos direitos universais às mulheres, já argumentava nesse mesmo sentido, apesar de utilizar outro vocabulário, e demandava que os revolucionários franceses incluíssem a demanda de um sistema de ensino universal que educasse meninos e meninas nos mesmos termos. Há, contudo, quem critique a teoria de gênero por achar que ela reforça a binariedade entre masculino e feminino. E aqui não estamos falando dos fundamentalistas religiosos que rejeitam o que eles chamam de ideologia de gênero por acreditarem que Deus criou machos e fêmeas. Não é sequer possível dialogar com esse tipo de afirmação, pois dogmas são caracterizados pela incapacidade de serem contra-argumentados. Se Deus criou machos e fêmeas, então a discussão está encerrada. Deus está em letra minúscula. Mas daí ficamos presas à imposição de ideologias religiosas que em nada nos ajudam a enfrentar as questões relevantes para a sociedade. A crítica à teoria de gênero que nos interessa é vocalizada por nomes como Judith Butler, Paul Preciado, Teresa de Lauretis e Octavia Butler, e se concentra em rejeitar a ideia de gênero por representar mais um esforço da binariedade. Para esses autoras, demandar que meninas possam fazer coisas típicas de meninos, não é nem de longe emancipador o suficiente. O que precisamos é acabar de vez com as ideias de masculino e feminino em si e desconstruir totalmente os gêneros. Tentar subverter os gêneros é apenas mais uma forma de reconhecer a legitimidade e a autoridade desse sistema, ainda que por meio de sua contestação. No feminismo queer, o que se quer é a pulverização do masculino e do feminino. Na moda, tal abordagem se traduziria em roupas que não fossem classificadas por gênero. Seria, portanto, para ir além da ideia de nos apropriarmos dos símbolos tipicamente associados às roupas de homem. Porém, trata-se de um pensamento não tão simples de ser executado. Podemos começar pensando quantas vezes ouvimos e vimos coleções que se autodenominavam como sem gênero, mas que, na verdade, apenas tentavam uma inversão de gênero. Saia, sempre ela, para homens, e roupas largas e oversized para mulheres. Isso não é roupa sem gênero, né?
Assim começa uma dificuldade enorme de se lidar com o não-binarismo. O problema não diz respeito à modelagem da roupa, talvez até à grade de tamanhos, mas não à variedade de modelagens. O problema é anterior a ela, ou seja, o desafio mais complicado está em não ler cada peça de roupa como feminina ou masculina. É natural que corpos diferentes se acomodem de maneiras diferentes em peças mais ajustadas. Por exemplo, o que representa um desafio para se pensar em medidas capazes de se adequar. Mas isso, em tese, é fácil de resolver. Podemos aprender com a maneira como uma calça jeans é vendida nos Estados Unidos. Há modelagens específicas para acomodar o corpo de quem é mais alto ou de quem é mais curvilíneo, viabilizando uma calça skinny para o corpo não feminino, com pouca cintura, ou até mesmo os carpãs para pés tamanho 45. Por aqui, sempre acreditamos que a parte física dos problemas é a mais fácil de se resolver. Basta ter vontade e um pouquinho de criatividade. A parte difícil de se criar roupas sem gênero é mudar uma sociedade inteira. Olharmos para uma roupa para não acionarmos automaticamente uma classificação de gênero é o maior desafio. Quando falamos em roupa infantil, o comportamento é o mesmo. Quantas mulheres já vimos dizer que não queriam saber do sexo do bebê durante a gravidez, e por isso optaram por roupas sem gênero, o que significava roupas mais masculinas que femininas. Se realmente não pensássemos em gênero na compra dessas roupas, o bebê ganharia tanto saias quanto calças, tanto peças cor-de-rosa quanto azuis. Mas não. Ao falar de roupa sem gênero, nos referimos às roupas não femininas, e isso apenas reforma a masculinidade como norma e posição neutra. De alguma maneira, sempre achamos que a roupa tradicionalmente masculina é mais digna e relevante que a feminina. É mais aceitável que as meninas vistam azul que meninos vistam rosa. Mulheres podem testar o uso de elementos considerados masculinos na roupa. Todo mundo sabe que jamais seremos lidas da mesma forma que os homens. Mas quando homens se apropriam de elementos considerados femininos, colocam sob questionamento a sua própria masculinidade. Coleções de roupa a gênero fazem roupa de homem para mulheres. Mas é raro que vejamos homens com roupas de mulher fora do carnaval, como se fosse uma fantasia. Uma roupa com gênero neutro seria, na verdade, uma que transitasse entre feminino e masculino, sem se rotular, funcionando em corpos cis e trans, masculinos, femininos e não binários, gêneros fluidos e definidos, sem sequer precisar se nomear. Isso não existe. Até uma camiseta lisa é feita de maneiras diferentes na maioria das lojas que vendem roupas masculinas e femininas. Não temos uma solução, mas temos a pergunta e adoraríamos participar da discussão. Como acabar com a ideia de feminino e masculino e desconstruir totalmente a ideia de gênero na moda? Estamos junto com as feministas queer, que não querem apenas subverter o gênero, ou seja, não reivindicam apenas o uso de roupa de homem, mas que sonham com a total obliteração do feminino e do masculino para as roupas. Talvez até para a sociedade, quem sabe? Em vez de buscar a subversão por meio de elementos masculinos usados por mulheres e elementos femininos usados por homens, o ideal seria apagarmos por completo essas noções, criando uma moda sem quaisquer marcas de gênero. E isso começa na sociedade. A roupa, sozinha, mais uma vez, não resolve o dilema, mas pode nos ajudar a endereçá-lo. Novo subcapítulo: a falsa neutralidade do homem. Hoje, nos parece uma constatação quase óbvia que os códigos associados ao que socialmente construímos, como o universo masculino, são sinônimos de neutralidade. Cores sóbrias, camisa branca de botão, blazer e terno são exemplos de roupas que mulheres costumam usar quando não querem chamar a atenção
e que buscam ser levadas a sério, ainda que nem sempre se sintam mais à vontade assim. Esses símbolos do masculino parecem nos ajudar a pertencer um pouco mais aos ambientes de trabalho estruturalmente excludentes do nosso gênero. É como se, por meio das roupas, a gente conseguisse um pouco do privilégio masculino, como se ele fosse um perfume que borrifamos sobre a pele e que se mantém válido até que troquemos de look. Em algumas profissões, já naturalizamos tanto esse tipo de estratégia que nem sabemos ao certo se gostamos do estilo quase masculino ou se apenas nos acostumamos com ele. Somos demandadas a nos comportar como homens com tanta frequência que o uso de códigos socialmente construídos como referências do feminino nem sequer faz parte do horizonte de possibilidades. Cores vibrantes, estampas, sandálias, decotes e lenço amarrado no cabelo, por exemplo, não são bem-vindos nem na recepção em muitos ambientes de trabalho. Muitas mulheres ficam tão cansadas de remar contra a maré que acabam capitulando contra a vontade e adotam uma estratégia mais pragmática de se vestir de maneira a chamar menos atenção possível. Essa associação entre a suposta neutralidade masculina e o mundo do trabalho tem raízes históricas profundas, conforme vimos no primeiro capítulo. Há, contudo, um momento recente na história que aprofundou tal dimensão. O período entre guerras, comumente referido como a entrada da mulher no mercado de trabalho. É evidente que, como bem nos ensinou Bell Hooks, essa caracterização reforça a lógica de dominação masculina branca, uma vez que não apenas a grande parte das mulheres já trabalhava muito no ambiente doméstico, como também as mulheres não brancas sempre se impôs a necessidade de trabalho fora de casa, desde o trabalho expropriado das mulheres escravizadas até o trabalho precarizado das mulheres em setores econômicos considerados subalternos. Na Europa, as mulheres brancas e pobres também não cuidavam exclusivamente do lar, dado que boa parte delas ocupava também o chão de fábrica. O que acontece a partir dos anos 1950 é que as mulheres brancas das classes médias e altas passam a reivindicar o espaço público do trabalho, até então atribuído exclusivamente aos homens brancos. O que vemos então é uma das mais significativas transformações, tanto nos papéis de gênero quanto nas roupas das mulheres, o que mais uma vez indica uma forte relação entre essas duas frentes. As últimas 7 décadas produziram várias pequenas e grandes revoluções para nós. Ganhamos o direito de nos divorciar e começamos a usar calças. Vocalizamos a necessidade de reconhecimento e distribuição das tarefas dentro de casa e queimamos nossos sutiãs. Demos visibilidade à violência doméstica e abandonamos a obrigatoriedade de salto alto. Fomos pioneiras ao ocupar cargos antes só preenchidos por homens, e adotamos cortes de cabelos bem curtos. Apesar de tais avanços, a associação entre o mundo do trabalho e os padrões de comportamento masculinos permanecem indubitavelmente estabelecidas. Devemos trabalhar como os homens, buscar espaço de poder na mesma maneira que fazem os homens e liderar conforme os modelos masculinos. A roupa, nessa conversa toda, é apenas a consequência e uma manifestação mais concreta dessa lógica. O modelo de sucesso que conhecemos é ainda masculino. Guerras, conquistas individuais, opressões, assédios, abusos, uma vida pública completamente descolada da vida privada, e parâmetros de sucesso que não consideram a divisão equilibrada das tarefas domésticas. Não por acaso, as mulheres ainda acreditam que o blazer e a camisa vão resolver todos os problemas do mercado de trabalho, uma vez que a regra parece ser imitar o masculino para que sejamos legitimadas. Se não há modelos diferentes de sucesso, se não há liderança sem abuso,
Se não conhecemos um mercado de trabalho que se preocupa também com a economia do cuidado, acabamos concluindo que não podemos ser mulheres naquele espaço. Toda e qualquer maneira de se fantasiar de homem se faz necessária sob esse viés. E aí, intuitivamente, concluímos: se eu me fantasiar de homem, vão esquecer que sou mulher? Que posso querer ou não ter filhos? Que posso querer ou não liderar de maneira menos agressiva? Que posso acreditar em outras medidas de sucesso e não achar legítimo trabalhar 60 horas por semana, já que eu também sou responsável por diversas tarefas domésticas? Logo percebemos, contudo, que nenhuma fantasia, nenhuma mimetização de homem, por mais fidedigna que seja, será capaz de nos transformar em homens de verdade. Jamais acessaremos os mesmos privilégios que eles. Diversos são os exemplos de mulheres públicas que cumpriram à risca o dress code masculino e, mesmo assim, seguiram sofrendo a falta de equidade de gênero. Se vestir como homem não resolve a misoginia, não cura o machismo, tampouco nos coloca em pé de igualdade no mercado de trabalho. Um exemplo de que não basta usar certas roupas para avançar o status masculino é o se vestir como homem, isso é, copiar fidedignamente as roupas associadas à masculinidade, como, por exemplo, o terno e a gravata. Uma pessoa socialmente construída como mulher, em uma roupa formal de trabalho socialmente construída como masculina, não é aceita com tranquilidade no ambiente profissional. Ainda que uma mulher escolha usar roupas consideradas masculinas, sua iniciativa não será lida como um padrão de comportamento esperado. Não adianta acharmos que é possível apenas fazer uma espécie de cosplay de homem e vestir um terno feito para homens que o acesso ao privilégio masculino nos será disponibilizado. Aqui, não estamos falando das versões femininas de roupas masculinas, nem de cortes masculinos em roupas feitas para mulheres. Conforme nós fomos questionando o nosso confinamento ao lar, um confinamento estrutural, apesar de nem sempre real, como visto, e buscando ocupar o espaço público, fizemos isso também por meio da apropriação de alguns códigos masculinos. Perceba, porém, que essa apropriação trouxe consigo uma constante reafirmação dos limites da estratégia. Podemos até conseguir incorporar parte dos códigos masculinos, mas jamais os acessaremos em sua totalidade. Conseguimos, portanto, nos apropriar de alguns elementos masculinos, desde que não criemos tensão a ponto de questionar a distribuição de privilégio no espaço público. Transformamos o terno de homens em terninho para as mulheres. Até podemos querer ser iguais aos homens brancos, desde que saibamos e aceitemos que jamais o seremos de fato. Ao contrário, um dos problemas mais comumente enfrentados no ambiente de trabalho por pessoas não binárias ou queer, pessoas que não se identificam com a heterossexualidade, nem se conformam com o sistema cisgênero, que impõe um alinhamento total entre sexo biológico, orientação sexual heteronormativa e identidade social, cumpridora das expectativas culturais e pré-estabelecidas para homens e mulheres, é precisamente o da roupa. Diversas são as pesquisas acadêmicas que nos mostram os desafios das mulheres LGBTQIA+, que precisam navegar pelos códigos escritos e não escritos que ditam as regras de como se vestir no trabalho. Uma das reclamações mais recorrentes diz respeito à dureza das negociações entre revelar ou esconder sua identidade sexual e de gênero por meio da roupa. É provável que uma pessoa é lida socialmente como mulher, por exemplo. Uma pessoa que é lida socialmente como mulher, por exemplo, enfrente resistência em ambientes formais se quiser se vestir com roupas culturalmente atribuídas aos homens, ainda que sejam vestimentas mais confortáveis
e que façam mais sentido para aquela mulher. Desculpa. A regra não escrita mais imposta, de fato, é bastante evidente. As mulheres cisgênero precisam tentar ao máximo possível mimetizar os homens, sem jamais pretender ser idênticas a eles. É como se existisse uma linha invisível entre vestir-se como mulher e vestir-se como homem. E, em especial no mundo do trabalho, é esperado que a mulher se aproxime ao máximo dessa linha, sem, contudo, ultrapassá-la. Isso significa que, por essa imposição sufocante e limitadora, até podemos e devemos usar alguns códigos masculinos, mas sem abandonar as marcas que nos apresentam como mulheres. Novo quadro. E isso lá é jeito de uma política se vestir? Vai ser bom esse. Para entendermos como é profunda a tensão entre precisar se vestir como homem, sem poder ser masculina demais, vamos ilustrá-la com 3 exemplos. Em 2008, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, foi à ópera com um vestido decotado. Estava com 54 anos e exercia o mais alto cargo de um dos mais poderosos países europeus. Não estava, tecnicamente, no ambiente de trabalho, mas o seu cargo político a colocava em posição de permanente representação do país. Até hoje, não encontramos nenhum estudo científico ou acadêmico que relacione o tamanho do decote com a capacidade de governar. Tampouco há qualquer norma nas leis alemãs que limite a exposição do colo de senhoras acima dos 50 anos. Mesmo assim, o decote de Merkel para ir à ópera se tornou tamanho escândalo nacional que obrigou o porta-voz de seu partido a se pronunciar a respeito do incidente. Nas eleições seguintes, um partido de oposição fez uma campanha que usava a foto de Merkel com o vestido decotado e trazia a frase: "Nós temos mais a oferecer". Puta que pariu, hein, galera? Mas também, quem mandou uma chanceler usar decote, não é mesmo? Até aqui, já deve ter ficado óbvio que nunca estamos vestidas de modo adequado, mas temos mais um exemplo. No verão de 2012, a ministra de Habitação francesa, Cécile Duflot, usou um vestido branco-azul florido completamente banal, sem decotes ou qualquer outro problema, para um discurso na Assembleia Nacional. Mas sua roupa virou motivo de ataque e machismo declarado na França. Entre risos e deboches de seus colegas do parlamento, a ministra mal conseguiu falar. O deputado conservador Patrick Balkany chegou a dizer a seguinte frase: "Talvez ela tenha colocado esse vestido para que não nos concentrássemos em escutar o que ela tem a dizer." A culpa de tudo isso? Elementos femininos na roupa. E de que elementos estamos falando, nesse caso, já que o vestido não tinha decote e não era justo nem sequer curto? A estampa florida azul. Se o mesmo vestido fosse preto ou cinza ou azul marinho, sem dúvida a polêmica não teria acontecido. A modelagem era extremamente tradicional, o tecido era nobre, como manda o Código da Formalidade, e não fosse a estampa, ele mal seria notado. Abandonar a neutralidade masculina nos custa mesmo muito caro. Tô com medo do terceiro exemplo. E chegamos, por fim, no terceiro exemplo dessa tragédia com o caso de Carme Chacón, ministra da Defesa espanhola entre 2008 e 2011, que foi hostilizada por usar um conjunto preto de blazer e calça para ir a um evento oficial do governo. O traje nem sequer era uma cópia fiel da indumentária masculina. Ainda que usasse códigos que se aproximassem do terno, a coordenação era composta de cintura marcada, salto alto e maquiagem. Chacón, inclusive, se certificou de que o traje era protocolarmente aceito,
pois considerava já estar rompendo com tradições suficientes ao ser a primeira mulher a comandar a pasta. Não só isso, mas Chacon também foi a primeira mulher a fazer um discurso ao rei. E, mesmo assim, o assunto mais comentado daquela noite, em janeiro de 2009, foi a roupa escolhida por ela. Temos aqui, portanto, um enigma aparentemente difícil de compreender. Conquistamos a possibilidade. Fim do quadro. Temos aqui, portanto, um enigma aparentemente difícil de compreender. Conquistamos a possibilidade de usar os códigos masculinos e ganhamos alguns pontos na disputa simbólica por certo espaço na esfera pública. Mas se formos ler com cuidado as letrinhas pequenas do contrato de adesão que nos deram, perceberemos que as condições de acesso são traiçoeiras. Se por um lado não podemos ficar em casa cuidando dos filhos, por outro não somos permitidas a ter uma super carreira. A nós nos resta trabalhar timidamente, ganhar apenas uma fração do que os homens brancos ganham, não disputar espaços de liderança e estar sempre disponíveis para a família. É na roupa de trabalho que está a maior alegoria dessa dinâmica de distribuição dos papéis sociais de gênero, pois é exatamente essa a descrição da roupa que a gente julga apropriada para a mulher, que marque nossas curvas e valorize nossa feminilidade, mas sem chamar atenção demais, que não fuja tanto dos códigos do armário do homem branco ocidental. Que não seja mulherzinha demais. Só que tomboy também não pode não. No fim das contas, a roupa, na verdade, é só uma consequência de um problema maior. A gente reproduz nas vestimentas o mesmo modelo de pensamento que usamos para definir nossa carreira, ou a ausência dela. Não nos surpreende, portanto, que exista uma neutralidade associada aos homens. Se por um lado nos parece bastante evidente como ela foi associada a eles, pernilongo sem graça. Se por um lado nos parece bastante evidente como ela foi associada a eles e como forja ambientes de trabalho bastante hostis às mulheres, por outro, ainda nos falta entender melhor por que essa associação existe, como ela é reproduzida e sustentada do ponto de vista sistêmico. Precisamos investigar por que a ideia de neutralidade é tão intrinsecamente associada ao masculino. Não apenas isso, mas é necessário também compreender como a suposta neutralidade das roupas, constituídas socialmente como masculinas, é um mecanismo potente de preservação dos privilégios dos homens. Afinal, é por meio desse valor da neutralidade que construímos o que é associado ao universo masculino como regra geral, reforçando a posição secundária de tudo aquilo que está fora desse universo. Novo subcapítulo. Um terninho não é um terno. Em 1995, na primeira Conferência Mundial de Mulheres, em Pequim, a então primeira-dama dos Estados Unidos, Hillary Clinton, terminou o seu discurso dizendo que direitos humanos são os direitos das mulheres e que os direitos das mulheres são os direitos humanos. O assunto mais comentado da sua participação, contudo, foi o blazer rosa claro que ela usava quando proferiu o que se tornaria um dos mais famosos slogans do feminismo liberal. Para muitas otimistas, aquela roupa representava um passo definitivo no avanço das mulheres na política. Era uma alegoria da nossa conquista de espaços até então dominados pelos homens. Um quarto de século depois, vemos que o blazer rosa claro jamais chegou perto de ter o mesmo significado que um terno masculino. Mas por que não? Parece ser senso comum a noção de que há algo no terno que inspira poder. E não é por acaso que essa associação se estabeleceu tão profundamente. Até hoje, diversas mulheres escolhem investir no trabalho itens que remontam à ideia do terno, feitos, a princípio, para ser usados por homens. Diversas pesquisas, no entanto, mostram como mulheres lésbicas e de gênero não conforme
enfrentam resistência no local de trabalho, quando se vestem de maneira mais próximas à dos homens. Nós já vimos aqui como a neutralidade é associada ao gênero masculino e como essa ligação, que constrói e reforça seu privilégio do mundo do trabalho, permanece tão arraigada justamente porque é reproduzida pelas roupas em nosso cotidiano. Thaís Farage trabalha com moda e lida todos os dias com clientes que repetem, sem se dar conta do motivo, que nunca se sentem bem vistas no trabalho, bem vestidas no trabalho. Por isso, também sem perceber, ela começou a invejar o terno masculino. Foi ficando fã, achando cada vez mais prático, charmoso e até sexy, mas demorou a entender que o código terno havia sido criado e legitimado culturalmente por séculos e que todo o drama feminino com vestimenta partia dele, ou do simbolismo criado por ele. Segundo a historiadora estadunidense Annie Hollander, no livro O Sexo e as Roupas, é de fato impossível pensar na vestimenta sem levar o gênero em consideração. Para começar, vale pensar que o terno, a gravata, o colete, o sobretudo, a camiseta, o paletó, o sapato social, é o traje masculino civil padrão em praticamente todo o mundo. Com exceções de políticos de países fora da hegemonia ocidental, em reuniões da ONU, a imagem que temos do poder e da formalidade é a de homens de terno. Ainda assim, há casos como o de Javad Zarif e Mahmoud Ahmadinejad, respectivamente ministro de Relações Exteriores e ex-presidente do Irã, que também se vestem de camisa e paletó, mas se recusam a usar gravata. Aliás, esse é um exemplo interessante do papel das roupas na construção de uma identidade coletiva. Desde a Revolução de 1979 no país, as lideranças políticas iranianas masculinas adotaram vestimentas próprias da tradição muçulmana. Nós jamais encontraremos uma foto do Ayatollah Khomeini de terno, por exemplo. Há pouco tempo, contudo, os homens públicos iranianos passaram a adotar o paletó como vestimenta formal dos espaços de poder, mas sem aderirem à gravata. Até hoje, no Irã, a gravata, que desde a Revolução fora oficialmente banida, é vista como uma ocidentalização exagerada e uma maneira submissa de se vestir. Olha quanto simbolismo uma única peça pode carregar. O antropólogo e ativista David Graeber tem uma ótima reflexão sobre as gravatas. Aliás, em um famoso artigo no The Baffler, em 2015, ele se debruçou sobre algo que, em um primeiro momento, parece um paradoxo. Tudo no terno tem uma função e foi pensado para ser prático no dia a dia do homem burguês, menos a gravata. Essa peça do vestuário não serve, por exemplo, para prevenir as calças de caírem, nem cobre alguma parte do corpo. Não bastasse isso, é desconfortável pra caramba. Se, por um lado, a gravata parece arrematar o ensemble do terno, ela também se destaca como algo bastante diferente do resto da roupa. Afinal, os ternos em geral são escuros, sóbrios e sem graça. Mas a gravata é o espaço em que cores e estampas divertidas podem aparecer. A pergunta que o antropólogo faz é: por que uma peça que parece se contrapor ao restante de roupa é justamente aquilo que representa melhor a mensagem que o terno passa? Para responder à pergunta, Graeber retoma Foucault e as tecnologias de poder por ele descritas. Basicamente, segundo o filósofo, existem duas formas de exercer o poder que coexistem e podem ser combinadas. É possível exercer o poder de modo personalizado, deixando evidente que quem o detém por meio de símbolos que o representam,
como o uso da coroa e o cetro do pelo rei. O poder também pode se manifestar de maneira despersonalizada, por meio de tecnologias de controle burocratizadas em práticas dispersas em agentes diversos. Uma das marcas de transição para a modernidade é essa segunda forma, a despersonalização do poder político. Até o poder de governantes, que antes era completamente relacionado ao rei, a quem ele de fato era, passa a ser tratado como uma cadeira vazia, que pode ser ocupada por qualquer um apto à função. A modelagem larga da calça do terno, combinada com o tecido mais encorpado, que em geral se usa com a barguilha invisível, apaga completamente o pênis, que nem chega a ser sugestionado. Isso representa uma grande mudança com relação aos tapa-sexos e às calças colã que homens pré-modernos usavam, vestimentas que demarcavam muito o volume entre as pernas. Mas, se o pênis biológico é apagado no terno, surge em seu lugar uma figura fálica. A gravata seria, portanto, para Graeber, um deslocamento simbólico do pênis. Um pênis intelectualizado, que se pendura não na virilha, mas na cabeça de alguém. Perceba que, segundo essa interpretação, o terno conseguiria exercer dois tipos de poder ao mesmo tempo, escondendo o pênis, mas também o revelando de maneira simbólica na gravata, que pode chamar o máximo de atenção possível para si. E como um general que passa sua tropa em revista e manda todos os soldados olharem para o horizonte, proibidos de direcionarem seus olhares ao comandante, enquanto este estampa no peito todas as suas condecorações. Anne Hollander observa que as roupas constituem um fenômeno social, e o terno masculino segue praticamente idêntico há 200 anos. Isso nos permite perceber que a capacidade de permanência da alfaiataria masculina é uma prova das possibilidades de autoafirmação da linguagem visual. Em outras palavras, a permanência do terno masculino no mundo do trabalho acompanha e espelha o pertencimento inquestionável do homem àquele espaço. Essa peça do vestuário tem força simbólica própria e um poder particular para se perpetuar, nos mesmos moldes, vejam só, da dominação masculina. E, enquanto todo o restante da moda, inclusive a masculina, sofre enormes revoluções justamente para reinventar símbolos antigos, já desgastados pelo tempo, a alfaiataria do terno adquire cada vez mais força, sem jamais perder a aceitação ou valor. Enquanto as outras peças têm o destino comum de cair em desuso, o terno vem há 200 anos ampliando sua presença e aprofundando suas raízes. Além do símbolo falocêntrico das gravatas, o terno também fecha o corpo do homem e o protege da exposição. A camisa é fechada com o botão até o pescoço. Os punhos são protegidos por abotoaduras e é até possível, por causa da braguilha, usar o pênis sem nem precisar se desfazer do cinto que segura as calças em seu lugar. A braguilha, inclusive, é uma invenção da Revolução Industrial, criada para que o homem burguês pudesse urinar rapidamente. Já as nossas roupas, mesmo quando escondem uma parte do corpo, ainda assim sugestionam algo. A saia tem fenda, a camisa é desabotoada em cima, o tecido tem mais transparência e o corte é mais ajustado ao corpo. O irônico disso tudo é que, quando estamos peladas, nós, mulheres, conseguimos esconder o órgão genital com mais facilidade do que os homens. Um homem nu tem o pênis pendurado para fora, pronto para ser arrancado a qualquer momento, ao passo que nós temos tudo bem grudadinho dentro de nós, protegido pelos grandes lábios. Nossa vulva é super discreta, e quem a vê nem imagina o tanto de coisa que tem lá dentro. Assim, o terno, essa inovação estética que serviu à consolidação
da dominação masculina branca, se construiu como reflexo tanto da virilidade como da racionalidade. A simplicidade do corte e dos tecidos do terno passou a ser tão celebrada quanto os homens no espaço público. Ao mesmo tempo que o desprestígio das roupas elaboradas, com suas anáguas, bordados, golas, punhos, broches e saltos, acompanhou o recolhimento da mulher burguesa ao lar, como um belo enfeite à família. O terno rechaça a estética aristocrática, impregnada de valores derrotados durante as revoluções burguesas, e abraça contornos que remetem à ação e ao trabalho. Sabe por que, em inglês, o blazer masculino é chamado até hoje de sports jacket, ou paletó para esportes? Porque a origem da vestimenta é inspirada no modelo de roupa dos praticantes de caça esportiva. O homem burguês é ativo, dinâmico, capaz de transformar o mundo com suas próprias mãos, e deve, portanto, usar uma roupa que transmita essa mensagem. Evidentemente, muita coisa aconteceu nos últimos 3 séculos, e testemunhamos transformações profundas na roupa das mulheres. As mudanças significativas que ocorreram na distribuição dos papéis sociais de gênero foram ora acompanhados por verdadeiras revoluções nas nossas vestimentas, ora precedidas por elas. Vimos ainda como o período do pós-guerra, que consolidou em definitivo a entrada das mulheres brancas no mundo do trabalho, também viu as roupas femininas ganhando formas e estilos até então inéditos. Não à toa, foi no início dos anos 1980 que as mulheres ocupando cada vez mais espaços públicos e, pela primeira vez na história, lutando por espaços de poder tradicionalmente masculinos, que apareceu e se consolidou como o terno power dressing. Foi John T. Molloy, o autor do best-seller Dress for Success, que disseminou oficialmente a ideia de que o jeito que a gente se veste afeta de maneira direta o sucesso ou o fracasso da carreira. Quando o livro foi lançado, em 1975, Molloy tratou apenas da roupa masculina, ainda alheio às mudanças que ocorriam no mundo do trabalho. Logo em seguida, 2 anos depois, o autor lançou a versão feminina do livro, criando assim o conceito de power dressing. Para as mulheres, o power dressing nada mais é que deixar elementos femininos fora da roupa e adaptar o dress code masculino ao corpo feminino. Ou seja, ao terno. A princípio, esse modo de vestir foi inventado para as mulheres que desejavam ocupar cargos políticos. Percebam, porém, que o power dressing para uma mulher da política, que é eleita ao parlamento ou que é nomeada para ocupar um ministério, não é, nem nunca foi, igual ao código de vestimenta de uma primeira-dama. Isso nos mostra que não se trata só de gênero, mas também da posição de poder que cada mulher pretende ocupar. Se o objetivo é ocupar lugares masculinos, a regra é se vestir como eles, quase como se a roupa pudesse fazer o ambiente nos perdoar por sermos mulheres e não homens. Seguindo essa ideia de que as mulheres se vestirem mais como os homens, criou-se o tailleur, e ninguém ilustra melhor esse exemplo e esse look do que Margaret Thatcher. Além de adotar o tailleur, a primeira-ministra inglesa treinou para engrossar sua voz, considerada aguda demais, para conseguir imprimir poder e respeito. Assim como acontece ainda nos dias de hoje, a pouca representatividade feminina na política e a associação esperada entre homens e poder pela repetição, a exaustão do mesmo código masculino, levavam a crer que se vestir como homem era apenas um jeito de comunicar visualmente o fato de ser tão poderosa, e também competente e respeitável quanto eles. Vale destacar que, muito antes de Dress for Success, do power dressing e de Margaret Thatcher,
A história já estava cheia de casos bem conhecidos de mulheres que precisaram da ajuda da roupa para ocupar posições de poder em espaços homogeneizados por homens. Hegemonizados por homens. A primeira imperatriz chinesa a governar por conta própria, Wu Zetian, ainda no século VII, usou mantos imperiais tradicionalmente masculinos, não só na cerimônia de coroação, mas em todo o seu reinado. Desculpe. Antes de Wu Zetian, Suiko, a imperatriz japonesa do final do século VI, usara o mesmo artifício. Impossível não mencionar Joana d'Arc, talvez o maior exemplo de se vestir de homem no nosso imaginário. A grande liderança militar francesa da Guerra dos 100 Anos cortou o cabelo e mudou as vestimentas para integrar o exército, um espaço até hoje extremamente masculino. No Brasil, por exemplo, apenas em 2012, sim, 2012, exatos 583 anos depois de Joana d'Arc ter liderado um exército francês, foi permitido o ingresso das mulheres na linha bélica das Forças Armadas. Show de bola. Início de um novo quadro. O uso subversivo das calças. O uso do terno nos remete a um estágio anterior da resistência das mulheres. Uma luta que tivemos que travar por séculos, literalmente, até vencermos. O direito de usar calças. Ainda na metade do século XIX, quando as sufragistas se organizavam na luta pelo voto feminino, algumas participantes do movimento viram a necessidade de incluir as roupas em suas demandas políticas. Afinal, os espartilhos apertados e as anáguas estruturadas se tornavam ainda mais desconfortáveis no momento de tomar as ruas, protestar e fazer piquete segurando cartazes. Uma dessas mulheres foi Elizabeth Smith Miller, nos Estados Unidos, que desafiou as normas da época e passou a usar calças no dia a dia, incentivando as mulheres da época a se libertarem das saias apertadas, das saias pesadas. Aos poucos, a chamada luta pela reforma dos vestidos ganhou corpo junto às sufragistas, e a demanda pelo direito de usar calças foi pela primeira vez politicamente elaborada. Embora fosse um começo, o uso de calças por mulheres se manteve como uma das trincheiras da resistência por bastante tempo. Muito tempo mesmo. Veja só o caso do Le Smoking, o icônico terno criado em 1966 por Yves Saint Laurent, especialmente para mulheres. Suzy Menkes, editora do International Herald Tribune, colunista do New York Times e uma das mais importantes jornalistas de moda do mundo, faz uma análise pertinente da profundidade da transformação mobilizada pelo smoking. Ela nos lembra que, apesar de hoje termos naturalizado mulheres de terno e calça comprida, nos anos 1960, o smoking foi uma verdadeira provocação sexual motivada pelas mulheres, que então se mobilizavam para questionar os papéis sociais de gênero impostos. Parece chocante, mas, no Brasil, foi só durante a presidência de José Sarney, após os anos da ditadura, em 1986, 20 anos depois que o smoking havia ganhado as passarelas, que se permitiu que mulheres que trabalhavam no Palácio do Planalto usassem calças. Até hoje, advogadas só podem entrar no Supremo Tribunal Federal vestindo calças, se também estiverem de blazer, que é dispensado se trajarem saia. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o ano de 2000, pasmem, as mais de 600 juízas e desembargadoras que lá trabalham, sem contar as outras centenas de advogadas e demais funcionários, não estavam autorizadas a usar calça. Quando olhamos para a história da moda e do vestuário, encontramos sem nenhuma dificuldade várias leis e restrições culturais para determinar o que uma mulher pode ou não usar. Nos Estados Unidos,
Até 1972, meninos e meninas tinham códigos de vestimenta diferentes para frequentar a escola. Elas eram obrigadas a usar vestidos. No Brasil, antes de 1997, mulheres eram proibidas de frequentar o plenário do Senado e o Supremo Tribunal Federal se não estivessem de calças compridas. E ainda hoje a corte proíbe braços desnudos. Fim do quadro. Os códigos de vestimenta, portanto, são definidos muito antes dos gostos ou das tendências estéticas. Quando falamos de estilo, do que gostamos ou não, do que achamos bonito ou feio, do que cai bem ou mal, do que consideramos elegante ou arrumado e do que descartamos como brega ou de mau gosto, já fomos perpassadas por códigos de comunicação que organizam e estruturam hierarquias sociais, e que pouquíssimo ou nada tem a ver com percepções individuais. Quando Coco Chanel começou a desenhar calças para mulheres e a se apropriar de cores e caimentos até então impensável para nós, ela não o fez apenas porque achava bonito. Chanel tinha a intenção declarada de produzir uma alfaiataria subversiva que se preocupasse mais em comunicar as mudanças que gostaria de ver na sociedade. O filósofo francês Gilles Lipovetsky, conhecido como o teórico que cunhou o termo hipermodernidade, nos explica que Chanel repudiou o luxo vistoso, liberando a mulher das fanfreluches e das 9 horas. Uma verdadeira vitória para o armário feminino. Esse foi, talvez, o primeiro momento da história em que a ideia de silhueta feminina deixou de ser homogênea e ganhou uma vertente mais sóbria e confortável. Não apenas com Chanel, mas também com Paul Poiret e Jean Patou. A alta costura seguiu criando vestidos hiperfemininos, chiques e elaborados, mas para Lipovetsky, viveu-se esse período uma democratização da moda, em que as mulheres ganharam roupas funcionais para práticas de esporte e atividades de lazer específicas, como ir à praia. É importante olharmos também para esse recorte porque, no fim das contas, o problema, como temos demonstrado até aqui, nunca é a roupa ou ainda a possibilidade de usar qualquer peça, seja ela tradicionalmente masculina ou feminina. A nossa crítica e o nosso incômodo estão sempre na naturalização do masculino como medida de neutralidade e símbolo de poder. Também nos levantamos contra a normalização do conforto e do design funcional sempre ligado ao guarda-roupa dos homens. Sabemos, obviamente, que as roupas não fazem o trabalho todo sozinhas. Por meio delas, contudo, conseguimos avançar em algumas direções importantes, tanto por meio da exposição das estruturas de poder que queremos desconstruir, quanto por meio do estabelecimento de novos caminhos que ambicionamos experimentar. Fim do capítulo.